Bom dia, pessoal. Vamos dar início na nossa aula 4. O professor Luiz Gustavo aqui e a gente, na aula de hoje, vai discutir o primeiro mecanismo modelador de variabilidade genética, que é a deriva genética. E uma das consequências da deriva é o efeito do fundador, que também é tema dessa aula. Correto? Bom, imaginem a seguinte situação aqui. Numa primeira geração, né, de besouros, 75% deles apresenta, né, esse gene que confere a cor verde e 25% apresentam o gene que confere a cor marrom. Então vejam que aqui é uma proporção de 75 para 25% desses genes, e em virtude do cruzamento, né, então, por exemplo, um besouro totalmente verde cruzando com um besouro heterozigoto, dois besouros verdes cruzando e dois besouros heterozigotos cruzando. Então vejam que a proporção de cada gene vai variar na primeira geração, na segunda geração, simplesmente porque, por cruzamento, né, e por erro de amostragem, há uma variação na frequência. Então vejam que não há nenhuma relação entre o caractere e a adaptabilidade desse caractere. Simplesmente em virtude das frequências produzidas a partir do cruzamento da primeira geração, então a gente vai encontrar na segunda geração uma frequência ligeiramente diferente. Então imagine essa situação sendo prolongada, né, ao longo da história dessa espécie na natureza. Então há uma tendência dessas frequências alélicas variarem ao longo do tempo simplesmente por acaso, certo? E é nesse sentido que a evolução por deriva genética funciona. Então, primeiramente, a gente precisa discutir o que significa derivar, tá? Que é de onde vem a palavra deriva. Derivar significa ir para qualquer lado, né? Toda evolução por deriva, ela pressupõe uma variação que muda de forma aleatória, ou seja, de forma ao acaso, em cada geração. E também ao acaso, alguns alelos podem não ser transmitidos para a geração seguinte, né? Vamos pensar, quando a gente tem, no caso, populações pequenas e populações grandes. Tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que a frequência do alelo verde, né? Então vamos pegar essa mesma frequência aqui, de 75% e 25%, certo? Então, imagine uma população com 10 indivíduos. O que significa isso? Que desses 10 indivíduos, 7,5, entre aspas, apresentam o alelo verde e 2,5 apresentam o alelo marrom, certo? Digamos que morra um indivíduo portador do alelo verde. Então vejam que esse um indivíduo representa 10% da população, né? Então essa variação aqui, essa frequência alélica aqui vai variar drasticamente. Agora imagine se ao invés de 10 indivíduos, a população fosse formada por 100 indivíduos e que houvesse uma morte ao acaso de um indivíduo. Isso representa 1%. Vocês conseguem perceber que o impacto nas frequências gênicas é muito menor se a gente estiver pensando numa população de 100 indivíduos com a mortalidade de 1, ao passo que quando a gente pensa em 1, numa população de 10, o impacto é maior, porque com ele vão 10% da variabilidade, né? Ao passo que 1, numa população de 100, corresponde a 1% da variabilidade. Então é nesse sentido que pequenas populações elas têm um impacto maior. Se estamos falando, né, desses eventos casuais, eventos aleatórios, que a gente chama de deriva genética, a gente tem que pensar quais são os prováveis fatores que podem causar a deriva. Então, assim, um fator que a gente pode pensar no primeiro momento é um evento catastrófico. Por exemplo, a queda de um meteoro, a erupção de um vulcão, um tsunami. Né? Não existem organismos adaptados a nenhum desse tipo de evento. Então, onde o meteoro cair, aonde ocorrer um tsunami, né? As populações que estão ali, elas tendem a ser extintas, eliminadas. E vejam que não há adaptabilidade relacionada, simplesmente porque essas populações tiveram o azar, né, de estar naquela área onde teve erupção vulcânica, onde o meteoro caiu, certo? Então, eventos catastróficos causam isso.
Uma outra situação é o erro de amostragem, né? Que a gente conversou aqui logo no início, na introdução da aula, certo? Então imagine que você tem uma população A, que é formada por uma proporção similar de indivíduos verdes e vermelhos, certo? E essa população ela se dispersa ao longo da paisagem geográfica. E nessa dispersão, obviamente que pode ocorrer que os indivíduos que vão migrar, né, de uma área para outra, eles carreguem uma composição genética similar àquela da população A, né? Por exemplo, aqui nessa população A2, mas pode ser que somente indivíduos vermelhos ou verdes migrem e deem origem a novas populações, certo? Então vejam que nesse caso aqui da população A1 e A3, as frequências alélicas são diferentes daquelas da população original, que é a população A, né? E essa diferença nas frequências ocorreu simplesmente porque houve um erro de amostragem em relação aos indivíduos que saíram da população original e colonizaram novos ambientes, certo? Dois efeitos que são relacionados, né, também à evolução por deriva é o efeito gargalo e uma das consequências de uma variação do efeito gargalo, que é o efeito do fundador, né, que a gente vai discutir com mais detalhes na aula. Mas basicamente a ideia é similar a essa aqui do erro de amostragem, né? Mas veja que a gente está pensando numa população ancestral e uma população colonizadora, e as informações genéticas, né, que são encontradas na população colonizadora, de que maneira vão interferir na evolução dessa população, certo? O efeito do fundador ele é muito similar ao efeito do gargalo, que a gente tem que imaginar o seguinte: imagine uma garrafa na qual existam bolinhas vermelhas, azuis e amarelas, certo? E aí você vai verter essa garrafa num copo e vai deixar algumas bolinhas caírem. Percebam aqui que na composição, aqui a composição de amarelas e azuis é muito parecida. Porém, quando a gente faz esse processo de passar pelo gargalo, vejam que há um predomínio das bolinhas azuis. Obviamente que a geração seguinte, ela também vai apresentar um predomínio de bolinhas azuis, certo? Mas vejam que isso não tem nada a ver com adaptabilidade, tem a ver com efeitos de... por acaso, esse grupo que passou pelo gargalo apresentava, digamos assim, uma maior frequência de bolinhas azuis, certo? Um outro processo também que pode estar relacionado, né, à modelagem de frequências gênicas nas populações, frequências alélicas nas populações por deriva genética, é a endogamia ou inbreeding. O que vai acontecer? Quando há um cruzamento preferencial entre indivíduos aparentados, isso que a gente chama de endogamia, é quando indivíduos aparentados cruzam, há uma tendência, né, dos alelos que eles compartilham serem os mesmos. Então, por exemplo, é provável se encontrar uma frequência alélica alta, né, de uma determinada variante, simplesmente porque os pais, né, os indivíduos ali, eles apresentam essa variante por serem parentes. Então, por exemplo, vamos pensar nesses cruzamentos aqui entre coelhos. Vejam que a população apresenta gene Bzão e gene Bzinho, certo? E os indivíduos que são heterozigotos, Bzão Bzinho, apresentam a mesma coloração do Bzão Bzão. Ao passo que o Bzinho Bzinho apresenta a coloração clara. Então vejam que simplesmente porque, né, esses indivíduos aparentados eles apresentam uma maior frequência do Bzão, há uma tendência, né, ao longo dos cruzamentos e das gerações, que o alelo Bzinho se perca, mas não porque ele é não adaptativo, simplesmente porque, né, há uma frequência muito alta do alelo Bzão na população, e o cruzamento entre parentes tende a aumentar a frequência do alelo Bzão até chegar num ponto que o alelo Bzinho pode deixar de existir, certo? Quando a gente tem ou a manutenção somente de um alelo ou a eliminação do outro, a gente chama esse processo da manutenção do alelo de fixação do alelo na população, e o processo contrário, né, no qual o alelo desaparece, de extinção do alelo ou eliminação do alelo, certo? Então a gente diz, por exemplo, que na terceira geração o alelo Bzão está fixado e o alelo Bzinho está extinto,
certo? Então, qual seria a relação, né, das populações pequenas? A gente já disse que o efeito tende a ser maior em população pequena do que em populações maiores, quando as populações estão expostas à deriva, quando as populações evoluem por deriva genética, certo? Então a gente ah, viu aqui como que a deriva pode ocorrer. Eu vou detalhar cada uma dessas questões, né, de deriva que eu apresentei agora. Agora foi só um apanhado geral para vocês terem uma ideia e a gente vai discutir com mais detalhes a partir de agora. Mas existe uma relação muito forte entre deriva genética e o tamanho populacional, certo? De qualquer maneira, a gente não pode esquecer que a deriva genética é um evento aleatório de modelagem, né? E quando a gente pensa na relação tamanho populacional e aleatoriedade, a gente pode pensar em três, digamos assim, três processos principais. Um deles, que a gente vai discutir agora, é a aleatoriedade genética, e aí a gente vai dar bastante ênfase na aula de hoje, que é a questão da deriva genética, né? Então, processos de aleatoriedade em populações pequenas tendem a ser muito intensos e eles podem ser de origem genética, que é o que acontece, por exemplo, na deriva genética. Os processos de deriva genética, eles têm três consequências, né? Eu comentei as causas com vocês, né? Efeitos catastróficos, efeito do fundador, erro de amostragem, endogamia, mas eles têm consequências, né? Então, quando uma população ela evolui por deriva, há uma tendência que a população perca alelos raros e que também possa ocorrer dois processos de depressão endogâmica e depressão exogâmica, que a gente vai discutir mais para frente na aula de hoje ainda. Ainda pensando na questão da aleatoriedade, ela pode ser demográfica, ou seja, tem a ver com o tamanho populacional, certo? Então, a aleatoriedade demográfica está relacionada à taxa de nascimento e à taxa de mortalidade. Além disso, existem a aleatoriedade que é chamada de ambiental, ou seja, de que maneira determinados hábitats tendem a perder, né, por exemplo, recursos alimentares para aqueles organismos que vivem ali, quais são os tipos de interação que aqueles organismos estabelecem com outros, né? Seja por competição, seja por predatismo, seja por parasitismo, além das catástrofes naturais. Percebam que tanto a aleatoriedade demográfica quanto a aleatoriedade ambiental, elas podem apresentar um impacto na composição genética da população, certo? Então, elas têm efeitos, né, que vão produzir como consequência alguma situação de deriva. Certo? Agora a gente vai enfocar a questão da deriva genética. E no final da aula a gente vai falar rapidamente sobre esses dois outros processos, né, de redução no tamanho da população. Então veja, quando a gente pensa no tamanho populacional, a gente tem que pensar em 4 mecanismos básicos, né, que tem a ver com a questão tanto da, digamos assim, organização biológica da população, quanto do processo de movimentação da população ao longo do espaço geográfico, certo? 2 desses processos tendem a aumentar o tamanho populacional, né? Então, por exemplo, se há uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de imigração, ou seja, nascem muitos indivíduos e também vêm muitos indivíduos de outras populações que vão migrar, né, de uma população para outra, e aí o evento de imigração tem a ver com aqueles indivíduos que chegam na população. Esses 2 processos eles aumentam o tamanho populacional, né? Por outro lado, se a taxa de mortalidade é muito alta, ou seja, morrem muitos indivíduos e muitos indivíduos também saem daquela população para colonizar outras áreas, né, e vão compor outras populações, isso tem digamos assim, um impacto na redução do tamanho populacional, certo? Quando a gente pensa na questão dos fatores, né, que interferem no tamanho populacional, então a gente está falando aqui dos mecanismos, né, taxa de natalidade, mortalidade, migração e imigração. E quais são esses fatores? Alguns deles, eles de alguma forma, eles têm impactos previsíveis no que vai acontecer com o tamanho populacional. Então eles são chamados de determinísticos. Então, por exemplo,
A exploração direta dos ambientes, obviamente que pode aumentar ou diminuir o tamanho populacional, mas a gente consegue, de alguma forma, prever o impacto disso, né? Se há perda de hábitat, a gente espera que a população diminua, né, numa proporção similar a quanto do hábitat foi perdido. A poluição tende a reduzir tanto, né, a possibilidade de exploração quanto o tamanho do hábitat. As espécies também elas podem ser introduzidas e aí elas constituem, por exemplo, novos competidores, novos predadores ou novos parasitas. Então isso também interfere de uma forma previsível no tamanho populacional e as doenças também. Então esses mecanismos aqui que a gente está chamando de determinísticos, eles permitem a previsão do que pode acontecer com a população. Porém, os mecanismos aleatórios, eles interferem de forma variável no tamanho populacional e nem sempre a gente consegue prever o que vai acontecer, né? Porque isso tem a ver com a questão da composição da população e na forma que a população explora o ambiente. Então vejam, não são fatores externos, mas tem a ver mais com de que forma o organismo responde a fatores externos ou mecanismos internos da própria constituição genética da espécie. Então, por exemplo, quando a gente pensa em mecanismos aleatórios, né, que podem ser genéticos, ou seja, tem a ver com informação de genes que podem ou não aumentar, né, o potencial de exploração do ambiente, ou a questão, né, quando, por exemplo, se for deriva genética, se é uma proporção muito alta de um determinado alelo, quando aquela população que funda, que coloniza uma nova área. Demográfico tem a ver com o tamanho populacional, que ele pode ser o tamanho contável ou o tamanho efetivo, que a gente vai discutir já qual que é a diferença dos dois, e além disso algumas variantes ambientais. Então vejam aqui, né, o que vai interferir no tamanho efetivo da população. O tamanho efetivo da população está muito relacionado, né, a quanto de uma geração, né, quantos indivíduos de uma geração tem potencial reprodutivo para a geração seguinte, ou seja, não é simplesmente você contar quantos indivíduos compõem a população, mas de que maneira aquele conjunto de indivíduos vai contribuir para uma nova geração e manutenção da espécie naquele determinado hábitat ao longo do tempo. Então vejam, uma questão que pode impactar de forma muito efetiva no tamanho das populações é a variação da reprodução. Então, por exemplo, aqueles indivíduos que compõem aquela população, eles se reproduzem pouco ou eles se reproduzem muito? Né? Então, dependendo da taxa de reprodução, o tamanho efetivo pode ser maior ou menor. Uma outra coisa, né? O tamanho populacional ele permanece constante ao longo do ano ou ele pode variar em virtude das flutuações sazonais? Por exemplo, vamos pensar a questão das borboletas, né? As borboletas, o número de borboletas que a gente encontra nas estações úmidas é o mesmo que a gente encontra nas estações secas? Então, tem uma flutuação no tamanho populacional. Então, há uma tendência, por exemplo, que existam mais borboletas na estação úmida do que na estação seca. Então, essa flutuação anual ou sazonal que ocorre em virtude de mudanças ambientais, isso tem um impacto real ou não no tamanho da população. Então, mesmo que em determinada época do ano a população seja menor, há uma recuperação no tamanho populacional na outra fase, e isso é cíclico, tá? Então, isso é uma outra questão que interfere no tamanho efetivo. Outra questão que é fundamental tem a ver com o número de machos e o número de fêmeas, certo? Uma fêmea, ela pode ser fecundada por vez, para várias espécies, por um macho, certo? Então, assim, a fêmea, mesmo que ela possa aceitar vários machos, ela vai ser fecundada por um, né? Ou mesmo aquelas espécies que mais de um pode fecundar, esse número é limitado. Agora, quando a gente pensa em número de ou em relação aos machos, um macho pode fecundar muitas fêmeas, né? Então vejam que a questão da própria biologia reprodutiva das espécies torna os machos, assim, o número de machos ele não é tão significativo na população quanto o número de fêmeas. Por quê? Com apenas um macho é possível que todas as fêmeas de uma determinada população elas possam
virtualmente ser fecundadas. Agora, caso haja uma única fêmea, ela vai poder ser fecundada, né, por um ou poucos machos por vez, certo? Então, o número de machos e o número de fêmeas interfere bastante, principalmente o número de fêmeas, certo? Outra coisa também que interfere é de que maneira as espécies os indivíduos daquela população, eles se estruturam no espaço. Então, por exemplo, vamos pensar o bicho preguiça, né? O bicho preguiça a gente consegue encontrar numa árvore em qualquer ponto. Então eu vou encontrar o bicho preguiça no solo. Se a gente pensar em formiga, por exemplo, eu consigo encontrar formiga no solo, no meio da árvore, no topo da árvore. Então, dependendo dessa distribuição, né, ao longo do espaço, eu estou pensando na árvore, mas a gente pode pensar também ao longo de uma paisagem horizontal, né? Então, quanto, né, daquela área a espécie consegue se distribuir. Outra questão também é, além daquela área que a gente encontra a espécie, para quanto além aquela espécie consegue sair da área original, que a gente chama de potencial de dispersão. Então, todos esses fatores aqui, eles vão interferir no que a gente chama de tamanho efetivo da população, certo? E aí, agora falando um pouco do tamanho efetivo da população, vejam que o tamanho real da população, ele pode ser obtido por contagem. Então, por exemplo, a população pode ter 10, 20, 30, 40, 100 indivíduos. Ou mais que isso, ou menos que isso. Certo? Quando eu penso do ponto de vista evolutivo, tá? E do ecológico também. Quando eu penso na população em si, somente o número de indivíduos não significa muita coisa. Porque, por exemplo, a população pode ter muitos indivíduos, mas todos eles com parentesco. E aí há uma tendência, né, nos cruzamentos entre parentes, da exposição de genes letais. Então, o que isso pode provocar? Então, eu posso ter uma geração parental com 100 indivíduos, mas uma geração F1, por exemplo, com 70, 80. Por quê? Porque boa parte da prole que nasce, em virtude da exposição de genes letais, ela pode morrer. Então, o que interessa mais quando a gente vai fazer estudos evolutivos e ecológicos não é quantos indivíduos, mas qual é a relação desses indivíduos com o potencial de produção de gerações futuras, certo? Então, pensando nesse raciocínio, algumas definições. Então, o tamanho efetivo populacional ele está relacionado ao número de indivíduos de uma população que contribui com descendentes, tá? Para a geração seguinte ou para as próximas. Obviamente que a variabilidade genética interfere no tamanho efetivo, a gente chama de NE, tá? O tamanho de censo populacional, ou seja, de número total de indivíduos, sem considerar essas questões de contribuição para a reprodução, a gente chama de N, tá? Então, NE é o tamanho efetivo. Obviamente que a variabilidade genética interfere, e eu acabei de dar um exemplo agora quando tem endogamia. Muito frequentemente, o tamanho efetivo ele é menor que o tamanho de censo, tá? Então, NE normalmente é menor que N. Porém, quando a gente detecta um tamanho igual entre o N e o NE, a gente chama essas populações de pamíticas, tá, gente? Então, normalmente quando tem, né, o tamanho efetivo é igual ao tamanho real, a gente tem uma população pamítica. O que é uma população pamítica, né, que a gente já comentou na aula de variabilidade genética quando a gente discutiu o teorema de Hardy-Weinberg. Primeiro, há número igual de machos e fêmeas, certo? Então, questão básica. Todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. E ao longo das gerações não há uma flutuação no número de indivíduos que se reproduzem, tá? Então, essas são as condições, né, para que o tamanho efetivo seja igual ao tamanho real, certo? Vocês já podem notar de cara que é muito raro que a gente encontre uma correspondência, né, de equalidade entre o tamanho efetivo e o tamanho real da população. Existem várias maneiras, né, da gente calcular o tamanho efetivo da população. Uma delas considera simplesmente a proporção de machos e fêmeas, mas a gente pode usar, por exemplo, presença de heterozigotos, né, tem outras maneiras. Mas aqui na aula de hoje eu vou discutir a partir da questão da proporção machos e fêmeas. E vocês vão entender por que a proporção macho e fêmea determina o tamanho efetivo. Então, como que eu posso calcular o tamanho efetivo? O tamanho efetivo populacional é igual a 4 vezes o número de machos
vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Então, um exemplo. Então, imagina que uma população tenha igual número de machos e de fêmeas, certo? Então, são 6 machos, 6 fêmeas, certo? Todos os machos são reprodutivos, todas as fêmeas são reprodutivas, certo? Quando eu faço o cálculo, né, então vai ser 4 vezes 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. A gente vai chegar ao resultado de 12. O que significa isso? Que o tamanho real é igual ao tamanho efetivo. Por quê? Porque a proporção de machos e fêmeas reprodutivas na população é igual, certo? Então seria aquele caso do NE igual ao N. Porém, imagine o seguinte, que uma mesma população, veja que a população tem 12 indivíduos e o tamanho efetivo é de 12, certo? Com 6 machos e 6 fêmeas reprodutivas. Vejam agora essa situação aqui. Se ao invés de, para os mesmos 12 indivíduos, a gente detectar na população 10 machos reprodutivos e 2 fêmeas reprodutivas, o que vai acontecer? Então veja que o tamanho efetivo ele é menor, certo? Então na hora que a gente faz a conta aqui, 4 vezes 10 vezes 2, dividido por 10 mais 2, a gente vai chegar a esse valor aqui de 6,66, em dízima, tá? Então vejam que o tamanho efetivo ele é menor do que, ele é quase a metade, né, do tamanho real da população, certo? Então vejam que essa questão de proporção de machos e fêmeas reprodutivos na população interfere. Então não é simplesmente fazer uma contagem pura e simples e aí beleza, eu tenho o tamanho populacional. Então eu preciso considerar pelo menos o número de machos e fêmeas na população, certo? Agora, imagina o seguinte, que a gente tem uma população de 100 indivíduos, certo? E nessa população, para cada macho reprodutivo, existem 9 fêmeas reprodutivas, certo? Então, o tamanho real é de 100. Se eu fizer a conta aqui do 4 vezes, então, se é 1 para 9, quer dizer que cada macho 9 fêmeas, então significa que 10%, né, dos animais são machos reprodutivos e 90% são fêmeas. Então, eu posso fazer essa conta aqui usando 10 machos, né, para o número de machos, e 90 fêmeas, para o número de fêmeas. Então, eu vou ter 4 vezes 10 vezes 90, dividido por 10 mais 90, e eu vou chegar a 36. Se eu dividir esse número por 2, eu posso encontrar a proporção de 18 machos para 18 fêmeas. Então, o que isso significa? Que uma população de 100 indivíduos com a proporção de 1 para 9, né, um macho para 9 fêmeas só por tamanho populacional, né, um macho e 9 fêmeas na população, uma proporção de 1 para 9, equivale, né, a eu ter uma população de 18 machos e 18 fêmeas, certo? Então vejam, ao invés de ter uma população de 100 indivíduos, o que conta mesmo são 36, tá? Então só para vocês terem uma ideia. O tamanho efetivo ele pode também ser utilizado para o cálculo da variação na frequência gênica das populações, tá? Então tem uma fórmula muito simples, e aí essa fórmula permite a gente chegar numa conclusão bem importante, né, quando a gente pensa em evolução por deriva. Então veja que a variação na frequência gênica é igual a 1 dividido por 2 vezes o tamanho efetivo da população. O que significa isso? Quanto maior for o tamanho efetivo aqui na população, menor vai ser a variação gênica. Quanto menor for o tamanho efetivo, maior vai ser a variação na frequência gênica. Então vejam, a gente está falando de variação aqui que ela não tem a ver com seleção natural, portanto ela é uma variação aleatória. E se a gente analisar aqui, o efeito vai ser mais impactante em populações pequenas, certo? Porque quanto menor o tamanho, maior vai ser a variação na frequência. Correto? E se a gente analisar somente a fórmula, a gente vai perceber que a deriva pode interferir tanto em populações grandes quanto em populações pequenas, porém o impacto maior é naquelas populações que são menores, tá? Pelos motivos já que eu já discuti aqui na aula de hoje, certo? Ainda falando, né, das causas da deriva, eu vou falar agora um pouco com vocês sobre o bottleneck, tá? Então imaginem o seguinte, que uma população, né,
ela tenha um tamanho populacional enorme. Então vamos pensar aqui, que isso aqui é o tamanho populacional de uma população que ocupa uma área X, certo? Então veja que a população tem 1000 indivíduos. E há um aumento no tamanho da população. Então imaginem que essa população, uma parte dela migre para uma nova área. Então aquele número, né, que era muito alto de indivíduos, ele cai, por exemplo, para algumas dezenas de indivíduos. Por quê? Porque veja, daquele conjunto enorme, né, da população que tinha mais de 1.200 indivíduos, você tem só uma pequena parcela que sai para colonizar uma nova área. Tá? Durante esse processo, a gente tem que imaginar o seguinte: quando sai esses indivíduos aqui para colonizar uma nova área, há uma tendência do tamanho populacional, obviamente, cair abruptamente. Além disso, os indivíduos que vão sair aqui, eles não necessariamente representam a variabilidade genética da população original. Então pode haver um erro de amostragem, como acontece aqui na questão da garrafa, né, das bolinhas na garrafa e a gente vertendo essa garrafa num copo. Tá? Então você pode ter aqui tem um declínio abrupto no tamanho populacional em virtude, né, desse propágulo que sai da população original. Com isso também há uma tendência desse propágulo não representar a variação genética existente da população original. Então o tamanho populacional tende a ser bem pequeno. Ao chegar nessa nova área, o que vai acontecer? Vocês têm que imaginar o seguinte, que quando um conjunto populacional sai de uma área e vai para outra, ele vai encontrar novos desafios ambientais. Então, alguns fatores abióticos podem ser ligeiramente ou muito diferentes daquele que a população original ocupava. Vão existir novos inimigos, né? Novos predadores, novos parasitas, novos competidores. Pode reduzir ainda mais o tamanho populacional. Tá? Então, essa redução drástica, vejam que causada no primeiro momento por deriva genética, por erro de amostragem durante esse processo, né, de colonização de novos ambientes. Aí, a chegada do novo ambiente que tem a ação da seleção natural, provocada principalmente pela ação do organismo de fatores abióticos e fatores bióticos, isso tende a reduzir a população. Porém, caso esse grupo, né, esse propágulo, ele consiga sobreviver tanto a essa redução na variabilidade em virtude do erro de amostragem da população original, quanto em relação à ação de fatores seletivos, há uma tendência da população se manter nesse lugar. Ao longo do tempo, novas mutações e recombinação genética pode, né, aumentar o pool gênico da população. Com isso, a possibilidade de sobrevivência e reprodução tende a aumentar, e isso tem como consequência o aumento no número de indivíduos. Tá? Então, esse aqui é um modelo que é bem utilizado para falar do efeito gargalo, mas a gente também pode pensar na questão do efeito do fundador, né, pensando nessa, digamos assim, nessa população que é fundada com uma variabilidade genética diferente da população original, redução abrupta no tamanho do número de indivíduos e na variabilidade. Segundo evento de redução que tem a ver com a questão, né, tanto da variação baixa que veio por erro de amostragem, quanto pela ação de fatores seletivos. Se houver estabelecimento da população, né, aumento na variabilidade, aumento na possibilidade de sobrevivência e reprodução e recuperação do tamanho populacional. Certo? Só lembrando que eventualmente esse propágulo ele não consegue sobreviver à ação dos mecanismos seletivos, tá? Que vão fazer parte desse novo ambiente que vai colonizar. Então há uma tendência dessa linha cair para o zero, tá? Ao longo do tempo. Então o número de indivíduos chegar a zero, ou seja, aquele propágulo foi extinto. Então tem dois caminhos possíveis, um da extinção, o outro da recuperação da variabilidade. Esse momento aqui de recuperação de variabilidade foi chamado pelo Mayer de revolução genética, tá, gente? Então, que há uma probabilidade de aumento na variação, né, de surgimento de novas mutações e, com isso, possibilidade de maior potencial adaptativo daquela espécie. Certo? Bom, em linhas gerais, o que é o efeito gargalo, então? O efeito gargalo equivale a retirar uma pequena amostra de genes de uma população, né? E isso produz um erro de amostragem, que é um evento de deriva.
essa pequena amostra tende a levar a uma perda de variabilidade genética, que do ponto de vista qualitativo pode levar à manutenção ou perda de alelos específicos, né? E do ponto de vista quantitativo, a variabilidade genética, né, representada pelo número de heterozigotos, que inclusive vocês aprenderam como calcular isso na aula prática, né, da aula anterior, será provavelmente perdida. Então há uma tendência de redução de variabilidade, tá? Tanto, né, por perda de alelos específicos, quanto por perda de heterozigosidade. Importante ressaltar que populações pequenas estão sujeitas ao efeito gargalo a cada geração, né? Só lembrando que se a gente pensar em 10, o impacto, né, de 10 indivíduos reprodutores de uma geração para outra é maior do que de 100, por exemplo. Então, há uma tendência de perda de diversidade genética de forma cumulativa, né? Então, cada geração vai perdendo a ponto de determinados alelos fixarem e determinados alelos serem extintos. Na aula de seleção natural, a gente vai ter uma aula prática que vai ter um momento que a gente vai fazer simulação, né, de processos evolutivos por seleção e por deriva, e aí vocês vão perceber que quando a gente tem deriva genética, é muito comum que alguns determinados alelos que têm alta frequência na população se fixem e aqueles com baixa frequência sejam eliminados. Certo? Um exemplo dessa questão do efeito gargalo foi o que aconteceu com o chita ou guepardo, né, que é da espécie Acinoxys jubatus, que aqui está uma ilustração. Vejam que há uma distribuição, né, de espécies e subespécies desse organismo aqui por praticamente toda a África e também no Oriente Médio. Mas vejam que os tamanhos populacionais eles tendem a ser pequenos, né? Por exemplo, no Oriente Médio varia de 60 a 100, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na região do leste africano, a gente chega a uma quantidade, por aqui, ó, nessa região aqui, de 2.500 indivíduos, e na África do Sul, vejam que pode chegar até 6.500 indivíduos. Tá? Então, dependendo da região da África e do Oriente Médio, pode haver uma redução no número de indivíduos. Então, veja o que isso aqui sugere, que provavelmente a origem, né, seja aqui, no sul da África, e depois dispersão pelas demais regiões da África e Oriente Médio. O que significa isso? Se a gente pensar no número de indivíduos que existem, é um número relativamente alto de guepardos, porém todos eles, as populações apresentam baixa variabilidade genética. O que isso significa? Que provavelmente ao longo da história evolutiva dessa espécie houve algum tipo de evento de gargalo, tá? Os eventos de gargalo tendem a reduzir a população. Durante o período Pleistoceno, as populações deveriam ter aproximadamente entre 6.000 a 20.000 indivíduos, né? Pode ter havido uma redução drástica, ou por um evento de extinção em massa, ou por efeito humano, né? Por que isso é difícil de prever? Porque há um indicativo de perda de tamanho populacional no período que houve grande extinção de número de mamíferos. Então, pode ser por impacto humano ou pode ser uma mudança ambiental. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara, né, as diferentes populações e os diferentes indivíduos dos guepardos, eles têm uma similaridade de 97%. Sabe o que significa isso? Que a similaridade deles é maior do que de rato de laboratório. Quer dizer, uma similaridade de rato de laboratório, gente, que imagina, os ratos de laboratório eles são linhagens endogâmicas muitas vezes. Então, são mantidos por linhagens endogâmicas. E a variabilidade de organismos que são naturalmente distribuídos, né, ao longo da paisagem geográfica é maior do que de ratos de laboratório, tá? E também dos humanos. Provavelmente essa questão da variabilidade, essa variabilidade baixa, ela pode ser mantida por outros eventos de gargalo, por exemplo, aqueles provocados por caça e pela fragmentação dos hábitats, certo? Ainda nessa ideia do efeito gargalo, e um tipo especial de efeito gargalo é o efeito do fundador. Então vocês podem notar aí nessa ilustração, né, que tem uma população de borboletas, né, que apresentam diferentes colorações,
e que uma parte dessas borboletas elas migraram para uma ilha e fundaram uma nova população, tá? Num evento de colonização. Se vocês notaram o que acontece aí, vejam que existiam borboletas brancas na população original e nessa nova população não existe. Mas veja que a não existência de borboletas brancas nessa nova população, ela é resultado não de eventos seletivos ou adaptativos, mas sim o fato de, durante esse processo, né, de colonização, variantes brancas não foram. Então, uma variante que pode ser até frequente na população original, ela pode não existir numa população que foi colonizada, tá? É uma população que surge por dispersão e posterior colonização dos ambientes e dos nichos, certo? Se vocês olharem esse esquema aqui do lado, em azul, então vejam que há uma população aí que tem, né, a variante azul clara e a variante azul escura. Veja que a variante azul clara é extremamente rara. Porém, durante o processo de colonização, do propágulo que saiu, vejam que 25% do propágulo tinha a variante azul clara. O que isso significa? Que a população, né, que vai surgir depois vai apresentar uma frequência muito alta, né, do alelo azul claro quando comparado com a população original, tá? Por causa desses processos de fundação, que a gente chama de efeito do fundador. Né? Um exemplo desse processo de fundação, né, que no caso aí houve uma mudança na frequência alérica quando a gente compara as duas populações, mas pode levar, por exemplo, uma redução muito drástica nas frequências, na existência de alelos e frequência de populações. Quando a gente pensa a Tanzânia, né, que é um país localizado na África, existe uma antiga cratera vulcânica, que é um espaço de alta biodiversidade e endogamia, que é chamada de Ngorongoro, certo? Nessa cratera existem leões da espécie Panthera leo, certo? Que são radicalmente diferentes, geneticamente têm um grau de similaridade, são da mesma espécie, são capazes de cruzar e produzir descendente fértil entre si, ou seja, são da mesma espécie. Porém, eles apresentam diferenças genéticas e morfológicas muito características, certo? Qual é a provável hipótese para essa diferença? É uma relação com o efeito fundador. O que deve ter acontecido? Durante a formação dessa cratera, houve digamos assim, colonização por algum grupo pequeno de leões, né? Então uma população isolada de leões colonizou essa cratera. Essa população tinha uma menor diversidade genética e com isso, né, e provavelmente eles tinham algum grau de parentesco, portanto, um aumento na endogamia e redução na diversidade, e isso culmina com mais problemas de saúde e problemas reprodutivos. Além disso, essa população sofreu um episódio de gargalo em 62, que foi provocado por uma doença, então ela já tinha baixa variabilidade de população. Aí teve uma doença que acometeu uma parte significativa dos leões dessa cratera, e resultaram cerca de 10 a 15 animais, na proporção 9:1, tá, gente? 9 fêmeas para 1 macho. Então vocês podem tentar até calcular o tamanho efetivo, né? Que seria o número de machos vezes o número de fêmeas. Então, 4 vezes 9, 36, dividido por 10. Então, a população tinha um tamanho efetivo de 3,6, tá? Então, uma população de 10 animais, por exemplo, teria, na verdade, um tamanho efetivo de 3,6, em virtude dessa proporção de machos e fêmeas, tá? Então, um macho para 9 fêmeas. Só que em 64 chegou um novo macho, e a contagem mais atual, que a gente consegue acompanhar esse monitoramento a partir do site do parque, tá? Que tem um parque de preservação nessa região, são contados 62 indivíduos. A maioria deles tem algum grau de parentesco muito próximo, certo? O que indica autoendogamia. Então, essa população, né, de leões dessa região da Tanzânia, ela tende a ser extinta, tá? Apesar do tamanho populacional, 62 animais ser um tamanho significativamente grande, né? Pensando em leões, a variabilidade genética é muito baixa e a taxa de endogamia é muito alta, certo? Um outro exemplo de efeito do fundador, eu vou trazer da minha história familiar, né? Eu sou filho de portugueses, né, vindos de Lisboa para o Brasil nos anos 70, e até onde eu tinha conhecimento da história relatada pela minha família, só tinha pessoas da Península Ibérica.
né? Então, tanto do meu lado materno quanto do meu lado paterno, só haviam indivíduos que moraram, sempre existiram e só tinham, né, relação de parentesco com pessoas da Península Ibérica. Que isso tem a ver, claro, né, essa variação genética tem a ver com a colonização da Península Ibérica, as populações que fundaram ali e lá ali se estabeleceram, né? Tem um pouco de influência também dos mouros, né, que eram os habitantes da Arábia, que se espalharam para a Europa, mas principalmente na Península Ibérica tem essa marca, mas é uma marca mais antiga. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz um teste de DNA comigo e com a minha mãe, para verificar nossa similaridade genética. Notem aqui, deixa eu colocar na outra cena aqui, fica só o... Então vejam aqui, né, que na hora que a gente analisa o DNA da minha mãe, de fato, toda a informação genética que ela tem hoje, que é um dado que consegue vasculhar até umas 5, 6 gerações, né, para trás, tem uma relação com a Península Ibérica, ou seja, a fundação da informação genética da minha mãe tem a ver com pessoas, né, que apresentam genes fundadores na Península Ibérica. Então, 100% do genoma da minha mãe tem traços ibéricos, sendo que 91,8% é Portugal e Espanha e 8,2% do País Basco, tá? Que é uma parte da Espanha, portanto faz parte da Península Ibérica. Quando analisa a minha composição genética, eu vejo que eu tenho uma frequência alta também de DNA europeu. 90% do meu DNA é de origem europeia, porém 10% é de origem árabe, né? Então eu tenho uma parcela enorme de DNA de origem europeia, a maior parte dela de origem ibérica, como era esperado, porém, além de DNA de origem ibérica, também eu apresento na minha composição genética informações genéticas da Europa Ocidental, isso inclui França, Inglaterra, né, toda a Europa Ocidental, uma frequência alta, né, também 13% de DNA de origem italiana e com uma frequência menor da Escandinávia, certo? Que inclui aí que ele chama de Fennoscândia, mas seria Finlândia, Suécia e por aí vai, né? Tenho também DNA basco, que compõe, né, o que a gente chama de DNA ibérico. Então daria, se a gente pensar na questão da Península Ibérica, eu tenho DNA 34% da península propriamente dita e 6% de origem basca. Então 40% do meu DNA tem a ver com essa região, né, com populações que estão relacionadas a essa região aqui. E o restante tem a ver com a Europa, porém eu tenho DNA de origem árabe, que provavelmente é da minha origem paterna. Infelizmente eu não consigo recuperar essa informação porque o meu pai já é falecido, né? Então se eu conseguisse sequenciar o DNA do meu pai, eu ia perceber que essa informação da Itália e da Escandinávia e do Oriente Médio, né, porque vocês podem ver que pega norte da África, mas tem a ver com as populações de origem árabe, tá? Não as populações de origem africana. Por isso que está marcado aqui o norte da África, mas eu não tenho DNA de origem africana propriamente dita. O DNA que o meu genoma apresenta tem origem árabe. Que isso tem a ver com o efeito do fundador. Então vejam, o fato de eu ter uma parcela grande de DNA europeu e 10% de DNA árabe não significa que eu tenho uma vantagem ou uma desvantagem adaptativa, mas isso tem a ver com a questão das histórias da fundação dessas áreas e de que maneira isso repercute em mim, né, que é uma geração futura. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. A deriva genética ela pode produzir várias consequências e aqui eu vou detalhar, vou discutir com vocês 3 delas. Né? Uma delas, uma questão que é importante ressaltar aqui com vocês. Geralmente, uma consequência frequente da deriva é a redução de variabilidade genética. Tá? Então, populações que evoluem por deriva genética, elas tendem a perder variabilidade. Certo? Então, as 3 consequências aqui elas estão relacionadas à perda de variabilidade. Uma delas, a mais óbvia, perda de alelo raro. Se perde alelo raro, há uma tendência a reduzir o número de heterozigotos.
Tendo menos heterozigotos, a versatilidade para explorar novos ambientes tende a reduzir, e isso reduz a capacidade evolutiva da população. Tá? Um outro evento é a depressão endogâmica, que tem a ver com a questão, né, de uma frequência muito alta de cruzamento entre indivíduos aparentados. Geralmente há uma redução no vigor reprodutivo, ou seja, a perda de capacidade reprodutiva, e isso reduz o tamanho efetivo populacional. Né? E por tabela pode reduzir também a variabilidade genética. E a depressão exogâmica também leva uma redução no vigor reprodutivo, mas tem a ver com o cruzamento entre indivíduos que são de mesma subespécie ou são de populações diferentes. Tá? Vejam que se as populações elas evoluem, né, por muito tempo por deriva, elas tendem a perder capacidade evolutiva e também perder capacidade adaptativa, certo? Em relação à perda de alelos raros, vou discutir aqui com vocês. A perda de alelos raros, uma das consequências é redução de heterozigotos, né, e aumento de homozigotos, e isso pode ter um impacto na resposta à mudança evolutiva e ambiental. Então, populações que têm muitos homozigotos, né, e poucos heterozigotos, elas tendem a responder menos à variação, porque a heterozigosidade ela produz variação, né, genética. E a variação genética é mais provável de ter dentro daquela variação algum indivíduo que seja capaz de sobreviver e reproduzir frente a uma mudança ambiental do que populações que são dominadas por homozigotos. Tá? Além disso, se há redução da heterozigosidade, há uma tendência de aumentar a expressão de recessivos deletérios. Né? No caso do heterozigoto, a presença de uma cópia do gene que é funcional pode tornar o indivíduo adaptado, ao passo que para algumas mutações, né, ter as duas cópias impede o indivíduo de ser reprodutivo ou coisa do tipo, certo? E isso tem impacto no vigor médio, que é o exemplo que eu citei para vocês dos leões, tá? Então você tem uma perda de alelo raro, redução na heterozigosidade, expressão de alelos deletérios e assim por diante. E aí, uma definição para isso é maior a probabilidade de perda de alelos que ocorrem em baixas frequências na geração original, do que alelos que ocorrem em altas frequências, que essa é uma premissa também da deriva, tá? Alelos que têm maior frequência nas populações, eles tendem a ser mantidos ou fixados, e alelos com menor frequência tendem a ser extintos ou eliminados, certo? Se a gente pensar, né, num curto prazo, a perda pode não ser tão significativa, principalmente quando o ambiente é mais estável. Agora, quando essa perda de alelo raro ela se mantém a longo prazo, esses alelos podem ser sim, fundamentais, cruciais para a evolução. E também eles fornecem materiais que permitem adaptabilidade a mudanças ambientais. Então, assim, a perda de alelos no curto prazo pode não ter impacto, sobretudo em ambiente estável, porém, em longo prazo, isso pode levar à extinção da espécie. A depressão endogâmica está relacionada à reprodução entre parênteses, né? Que isso leva a uma redução no vigor. Então vejam, por exemplo, esse cruzamento aqui entre dois cavalos, tá vendo aqui tem uma égua e um cavalo, os dois têm o alelo, né, são heterozigotos e apresentam o alelo azinho. O alelo azinho ele é deletério, né, então o indivíduo que tiver ele em dupla dose, ele tende a ser eliminado, ou ser inviável, ou ser um animal doente. Então veja, quando você cruza os dois indivíduos aqui, tem lá os três descendentes, todos eles, um homozigoto e dois heterozigotos, né? Agora vejam, quando eu cruzo irmãos, então, por exemplo, estou cruzando este com este, né? E esse aqui com um cruzamento que não tem a ver com essa... Não é cruzamento entre irmãos, então não é cruzamento entre parentes. Então vejo que nesse cruzamento aqui há uma probabilidade de 25% de nascer um indivíduo que apresente azinho-azinho. Esse indivíduo é doente e inviável. Então, esse evento no qual alelos letais podem ser expressos em virtude de cruzamento entre heterozigotos viáveis é chamado de depressão endogâmica, né? No caso da população em geral, nesse exemplo específico, é mais provável que os indivíduos sejam azão-azão. Portanto, o cruzamento, ele nunca vai produzir esse cruzamento aqui, azão-azinho com azão-azão, desses dois cavalos aqui, à direita,
ele nunca vai produzir indivíduos azinho a azinho. Porém, entre parênteses, sim. Alguns alelos excessivos têm efeito deletério, né? Mas eles são mantidos nas populações porque eles ficam, né, na forma de heterozigoto. Então, o alelo dominante mascara o efeito deletério desse alelo excessivo. Só que população pequena, uma tendência desses alelos excessivos eles serem, né, eles se manifestarem porque eles podem, né, ser por cruzamento para os indivíduos homozigotos, né? E aí existem estudos com diferentes espécies que mostram que o vigor da espécie tende a diminuir conforme o aumento da homozigosidade. Então, quanto maior for o número de homozigotos, menor é o vigor. Tá? Então, veja aqui, o número de homozigotos no eixo X, o vigor no eixo Y. Quanto maior o vigor, menor o número de homozigotos. Quanto menor o vigor, maior o número de homozigotos. Tá? Uma relação inversamente proporcional. Muitas espécies têm adaptação para evitar endogamia, por exemplo, pólen. Né? Se o grão de pólen apresenta determinados genes, né, que a oosfera também apresenta, geralmente o grão de pólen não consegue germinar dentro do reprodutor feminino das plantas. Né? Então isso pode produzir alguma incompatibilidade. Também pode acontecer, por exemplo, que plantas que são hermafroditas, elas apresentam, por exemplo, a maturação do gameta feminino acontece antes ou depois do gameta masculino. Tá? Então isso impede a endogamia. Animais, é muito comum que ocorram eventos de migração e dispersão. Tá? Então populações que vão com muitos parentes tendem a produzir propágulos e esses propágulos se dispersam e migram, ou indivíduos migram para outras populações, tá? Nas quais não existem parentes. Porém, se a população for muito pequena e a mobilidade dela for muito baixa, lembra daquilo que eu discuti no começo, sobre o tamanho efetivo, esses mecanismos podem não funcionar. Então, no caso dos leões que eu citei para vocês lá da Tanzânia, quando a gente cria animal em cativeiro, né, a tendência é que tenha populações pequenas e é muito comum que parentes cruzem entre si. Ambientes que a gente tem conservação ex situ, né, casos zoológicos, criadores, jardim botânicos, também há uma tendência à produção de depressão endogâmica, certo? Então há uma redução no vigor dos indivíduos em virtude da exposição de alelos deletérios por cruzamento entre indivíduos aparentados, certo? No caso da depressão exogâmica, ela tem uma relação do cruzamento que envolve indivíduos de subespécies diferentes ou populações diferentes, certo? Também pode ocorrer quando você tem uma distribuição geográfica de população e aí você tem, por exemplo, indivíduos que ocupam os extremos. Então imagina, por exemplo, um corredor de floresta de, sei lá, 400 quilômetros. Então aquela população que ocupa o quilômetro 1 dessa distribuição, ela pode ter algumas diferenças genéticas da população que ocupa o extremo oposto a 400 quilômetros. Tá? Então se por acaso esses indivíduos se cruzarem, isso pode produzir uma depressão exogâmica. Certo? O que é exogamia, então? É o cruzamento de indivíduos que têm uma distância genética maior em termos, né, entre populações. Tá? Então, pode ser indivíduos da mesma espécie ou de subespécies diferentes. A distância, se a distância, ela, nesse caso, é um efeito diferente do que acontece com a depressão endogâmica, né? Há uma tendência a aumentar a heterozigose, porque se os indivíduos estão isolados, né, obviamente que os alelos que existem nas populações são diferentes, é mais provável que eles sejam diferentes, né? Porém, se houver uma distância genética muito grande, pode haver uma perda de fitness, tá? Por incompatibilidade desses alelos. Nesse sentido, os cruzamentos podem produzir uma prole estéril pouco fértil, né? Ela é muito mais rara do que a depressão endogâmica e ela é mais frequente em plantas do que em animais, tá, gente? Ela também é um tipo de depressão que ela é menos estudada que a endogâmica. E aí, por definição, a gente pode chamar que a depressão exogâmica é o fenômeno de redução do vigor dos descendentes para determinada localidade por causa da
exogamia extrema, ou seja, esse cruzamento entre indivíduos que são de populações muito diferenciadas ou entre indivíduos de subespécies distintas, né? A depressão exogâmica ela pode ser resultado, né, de 3 diferentes fatores. Então, por exemplo, mistura de genomas adaptados a contextos diferentes. Então, imagina, por exemplo, hipopótamos, né, adaptados à savana, que eles tendem a ter um tamanho maior, em virtude da questão do espaço, disponibilidade de recursos e tudo mais. Ao passo que hipopótamos, que são adaptados à floresta, eles tendem a ter um menor tamanho. Caso haja cruzamento vejam que são da mesma espécie, tá? Caso haja cruzamento entre eles, o que vai ocorrer é a produção de um indivíduo que tem um tamanho médio, que aí, no caso, esse tamanho médio ele não é adaptativo nem à savana, nem à floresta. E provavelmente esse tamanho médio é resultante, por exemplo, de uma série de genes em heterozigosidade. Então vejam, aumenta o número de heterozigosidade, porém o fenótipo ele resultante é um fenótipo intermediário, que não é adaptativo. Por isso que a gente chama isso de depressão exogâmica, certo? Seria o cruzamento entre indivíduos, né, de populações que ocupam ambientes que apresentam, digamos assim, dinâmicas seletivas diferentes. Uma outra questão seria o nível molecular, né, que seria a interrupção de interações entre um ou mais genes, né, que determinam uma característica. Então imagine o seguinte, aqui tem o genoma e aí tem o gene amarelo, né, que atua em preto e produz a substância X que confere adaptabilidade ao mercúrio no ambiente. Então, por exemplo, tendo essa dupla combinação aqui, o indivíduo que tem o preto e amarelo, ele é adaptativo a mercúrio. Aí no outro caso, o gene verde que atua em preto e produz uma substância X que confere adaptabilidade ao cobre, certo? Então vejam, aqui se tem verde e preto, uma bactéria, por exemplo, é adaptável a ambientes que tem cobre. Se tem preto e amarelo, essa bactéria, uma bactéria, por exemplo, pode ser adaptada a ambientes que tenha mercúrio. Só que o híbrido, o que vai acontecer? O híbrido vai apresentar uma sobreposição desses dois genes, o que vai ativar os dois. Então, eles não são adaptativos nem em ambientes com mercúrio, nem em ambientes com cobre, além do híbrido ter uma viabilidade baixa, certo? Então, vejam, são indivíduos que provavelmente evoluíram em populações distintas sob pressão, um sob pressão seletiva de mercúrio, outro sob pressão seletiva de cobre, e quando eles se encontram, eles vão produzir um descendente que é estéril ou que tem baixa viabilidade, que não é adaptativo a nenhum dos dois ambientes, tá? E o processo mais comum é o processo de hibridização. Vocês devem conhecer vários exemplos, né? O ligre, por exemplo, que é tigre e leão, cruzamento. Entre baleias também, e baleia orca e outras baleias também é possível. E aqui eu trago um exemplo do cruzamento do gato doméstico com o serval, tá? Que é um híbrido. Isso pode ocorrer entre espécies diferentes, por exemplo, e os descendentes geralmente são inférteis, tá? Mas não necessariamente eles são inférteis. No caso do serval e gato doméstico, a fertilidade deles é mais baixa, mas o descendente eles podem produzir, esse híbrido aqui pode produzir descendente fértil. Bom, agora voltando, a gente está quase encerrando a aula, tá, meninos? Então falta só discutir 2 pontos que tem a ver com as aleatoriedade demográfica e aleatoriedade ambiental, certo? Então o que a gente vai fazer agora é discutir essas aleatoriedades. Vejam que a gente, logo no começo da aula eu apresentei para vocês essas 3, agora eu vou falar a questão da aleatoriedade demográfica que tem a ver com taxa de nascimento e mortalidade. Então vejam o seguinte, que pode haver uma variação temporária e de forma casual na taxa de crescimento populacional, certo? E claro que isso vai interferir no tamanho da população. E isso pode ocorrer, né, essa variação temporária pode ocorrer em virtude de sucesso, né, o que a gente chama de sucesso em biologia, a capacidade do indivíduo se sobreviver e reproduzir, certo? Em um determinado ambiente. Então,
essa adaptabilidade pode variar e isso pode ter um impacto no crescimento populacional. Obviamente que a magnitude desse processo está muito dependente do tamanho populacional, ou seja, quanto maior o tamanho populacional, né, maior a magnitude, quanto menor o tamanho populacional, menor a magnitude, ou dependendo das adaptações pode variar. Essa variação demográfica ela ocorre em populações de qualquer tamanho. Só que populações menores elas tendem a ter um efeito intensificado. Porque vejam, perder um indivíduo numa população de 10 é muito diferente de perder um indivíduo numa população de 100, tá? Então sempre pensem nessa proporção. 1 para 10 significa 10%, 1 para 100 significa 1%. Que aí vocês têm uma ideia do que é a perda em uma população pequena e o que é a perda numa população grande. Né? O estado ideal, né, demográfico de uma população, que o número de nascimentos seja equivalente ao número de mortos, então a mortalidade seja igual à natalidade. E isso a gente chama de a gente diz que a população é estável. Porém, nas populações pequenas, essas taxas de natalidade e mortalidade elas tendem a ter uma flutuação muito intensa, né? Então essas flutuações aleatórias elas podem, né, interferir na questão demográfica de forma efetiva, né? E isso faz, por exemplo, que a taxa de nascimento, por exemplo, seja maior que a taxa de mortalidade ou vice-versa, certo? E aí, para finalizar a aula, eu vou falar da questão da aleatoriedade ambiental. Então, a aleatoriedade ambiental está muito relacionada, né, às alterações ambientais nas condições, né, as alterações nas condições ambientais, alterações aquelas aleatórias, tá, gente? Então, por exemplo, quando tem uma mudança climática, então uma época do ano que costuma ser quente e aí faz frio por vários dias, então isso tem um impacto, ou vice-versa, né? A questão do alimento, a disponibilidade do alimento para o organismo, então um aumento nessa disponibilidade ou redução. Se há um aumento ou diminuição na taxa de predação ou competição, então isso pode produzir, né, um aumento ou diminuição do tamanho da população. E também a disponibilidade para preparação de ninhos, caso de organismos que o fazem, né? Além disso, os ambientes eles podem ser alterados por catástrofes naturais, tá? Essas catástrofes podem ser tanto grandes catástrofes, né? Por exemplo, atividade vulcânica, queda de um meteoro, mas elas podem ser relativamente comuns, como é o caso de enchentes e queimadas. Enchentes e queimadas elas têm efeito na taxa de crescimento populacional e todos os indivíduos que forem expostos na enchente e queimada eles são afetados da mesma forma. Então, esses eventos tendem a reduzir o tamanho populacional e eles têm um impacto enorme em efeito gargalo, que é o que a gente já discutiu na aula de hoje. E aí, para finalizar a aula, eu vou dar um exemplo dessa variação, que é o caso dos pandas, né? Pandas se alimentam de bambus, e os bambus, eles florescem de tempos em tempos, né? E eles têm uma distribuição variada no espaço. Por mais que aqui no Brasil a gente veja, né, bambus em grandes quantidades, quando a gente vai para os ambientes naturais, a distribuição no espaço dos bambus, né, ela é mais aleatória, né, e tem um período do ano que tem o florescimento. Pandas se alimentam praticamente só de bambu, né, e essa disponibilidade do bambu para esses pandas pode afetar o crescimento populacional. Então, por exemplo, se tiver muito bambu florescendo, então os pandas têm muito alimento disponível. Caso tenham poucos, tem pouco alimento disponível. Se tem pouco alimento disponível, a população tende a reduzir de tamanho. Claro que isso tem um impacto maior se a população for menor, tá, gente? Então, por exemplo, uma população de 10 pandas que não tem recurso alimentar para esses 10, quer dizer, a perda de 2 significa 20%. Só que uma população maior, se há uma perda nessa disponibilidade, há uma tendência da população ter um impacto menor, certo? Além das referências que eu cito no próprio módulo, tem algumas outras que eu utilizei na preparação dessa aula que vocês podem utilizar. Os slides estão disponíveis no ambiente e
Isso é tudo por hoje, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, mandem no fórum de dúvidas aí do Moodle. E a gente se fala na próxima videoaula, tá ok? Até mais.